Os economistas do mercado financeiro reduziram pela 7ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano. A previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo recuou de 3,38% para 3,29%. Para o PIB, o Produto Interno Bruto, a projeção de crescimento se manteve em 0,34%. E sobre os juros, a estimativa caiu de 8,25% para 8% ao ano. Atualmente, vale lembrar, a Selic está em 10,25%. E por fim, o Boletim Focus do Banco Central diz que o dólar deverá encerrar o ano em R$ 3,30. A projeção anterior era de R$ 3,35. E para analisar todos esses dados, vamos agora à entrevista da semana. Que hoje o professor economista, professor também da FAP, a Faculdade Armando Álvares Penteado, professor Eduardo Mectarian, que foi meu professor. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Jornal Terra Viva. Muito bom. Professor, eu queria que a gente analisasse um pouco esses dados para onde a economia está caminhando, né? A gente viu aí no Boletim Focus o dólar em leve queda em relação à previsão anterior. Como que também fica a inflação, o PIB, como que, no caso vocês, né, economistas, estão vendo esse ano, esse semestre que a gente já vivenciou e o que a gente pode esperar daqui para frente? Professor, a gente está vendo uma turbulência na política. A economia está descolada da política, a gente pode dizer isso ou não? Olha, é prematuro ainda que nós possamos dizer com firmeza que há um descolamento dessa crise política da economia. Agora, há alguns fatores que nós precisamos levar em consideração. De uma certa forma, a sociedade e também o mercado, os agentes econômicos, eles estão cansados dessa crise política e mais preocupados em que o país aprove de fato essas reformas econômicas que temos para que elas possam gerar emprego e a economia crescer. Então, de um lado, nós podemos dizer que há um descolamento porque desde a delação da JBS, que a Bolsa de Valores experimentou uma queda razoável, o câmbio também desvalorizou a nossa moeda. De lá para cá, o mercado foi se ajustando, tecnicamente falando, a essas crises políticas. Então, o que mais preocupa a nós brasileiros hoje não é ter uma solução definitiva dessa questão política e sim ver a economia andando para frente, gerando empregos, né? Não do jeito que ela está. É verdade, acho que prova disso também é o próprio agronegócio, né? Que a gente vê, de fato, sempre a pujança do campo, né, professor? E hoje saíram novos dados, né? O Brasil abriu quase 10 mil novas vagas de emprego formal em junho, conforme dados do CAGED, o Cadastro Nacional Geral de Empregados e Desempregados. E o agronegócio se manteve mais uma vez em destaque, sozinho gerou mais de 37 mil vagas. Então a gente vê aí uma pujança, de fato, do agronegócio como um grande líder aí dos setores, né, professor? Mais uma vez, sustentando não só o setor exportador da nossa economia, que só não é pior o resultado graças ao agronegócio, e internamente também gerando empregos. Ao contrário do que muita gente dizia no passado, que a tecnologia no campo levaria a um desemprego maciço. Então, nós estamos vendo que está se observando o contrário hoje no campo. Isso é extremamente salutar, seria muito interessante se a indústria também acompanhasse esses passos, aí o Brasil, de fato, voltaria a crescer de uma forma sustentável. É verdade. O agronegócio mesmo poderia ser ainda mais pujante se não fosse esses problemas, né? A gente vê, acaba em rodovias no Mato Grosso, que por conta desse problema com a Odebrecht, um monte de obra acabou sendo paralisada. Então, o agronegócio acaba também sendo refletido com todos esses problemas, né, professor? O que a gente pode esperar agora para esse segundo semestre? Não, na verdade, o que atrapalha muito o agronegócio, entre outras coisas, evidentemente, é a falta de uma logística, de uma infraestrutura adequada. Você precisa escoar a produção do campo até o porto e do porto até os países de destino, quando eles são destinados às exportações. Isso não vem acontecendo, o investimento é muito baixo, fala-se em ferrovia daqui, ferrovia dali, mas enquanto não houver uma solução dessa crise política, o investimento vai se retrair. Agora, professor, o Brasil também, o próprio agronegócio brasileiro é muito dependente da China, né? E saíram novos dados hoje sobre o crescimento chinês. O que a gente pode enxergar? Teve uma desaceleração ou o crescimento chinês não está num ritmo tão acelerado quanto estava? Como que isso pode também ter impactos aí para o nosso agronegócio? Sim, a China não está crescendo mais aos níveis que ela vinha anos passados, né?
ela diminuiu bem a sua taxa de crescimento, mas mesmo assim ela é um indicativo muito forte para as exportações brasileiras. É claro que há um atrapalho para o Brasil essa questão das exportações, mas para outros países também. Mas isso mostra que é necessário uma política comercial adequada para o Brasil. O Brasil não pode ficar dependente de alguns países, como nós somos dependentes. Nós precisamos procurar e diversificar mercados para os nossos produtos. Então, esse é um alerta. A China não está parada, ela tem muito dinheiro para investir no mundo todo. Ela está preparando o seu mercado consumidor. Ela está se preparando para as matérias-primas que ela necessita para movimentar a economia chinesa. O Brasil precisa fazer a mesma coisa, se preparar para novos mercados, ir em frente, buscando diversificar a pauta de produtos exportados, principalmente. Tá certo. Professor, a gente tem um finalzinho aí de tempo. Que recado que o senhor daria, então, para quem está assistindo a gente? Dá para ser otimista em meio a todo esse cenário, professor? Que mensagem que a gente pode deixar aí nesse momento de acompanhar, de fato, tudo que está acontecendo e estar sempre bem informado para poder tomar decisão? Esse rótulo otimista, pessimista, não cabe muito para um economista, né? Tudo rimando. Mas, na verdade, nós somos pragmáticos. E os números que nós temos aqui pela frente indicam um PIB muito pequeno. Tomara que seja positivo ao final do ano, mas muito pequeno. Por outro lado, nós temos fatos positivos, que é a queda na inflação. Isso pode fazer com que o Banco Central reveja a meta da inflação. Isso é muito bom para nós. A taxa de juros também está caindo. É preciso deixar bem claro que quem pensa que a taxa de juros vai cair de uma forma mais significativa, isso não irá ocorrer. O Banco Central está trabalhando com uma linha de extrema cautela em relação à taxa de juros, não? Então, nós temos alguns índices macroeconômicos favoráveis e outros desfavoráveis. É claro que decisões políticas, elas afetam decisões econômicas. Então, nós temos que torcer que essa crise que está instaurada no país tenha o mais breve possível um fim e que as reformas de fato sejam aprovadas ainda este ano, ficar empurrando para 2018, porque se empurrar para 2018 vai para 2019, porque vem eleições, então precisamos resolver isso de uma maneira conclusiva para que nós possamos respirar e impingir as reformas que precisamos. Tá certo. Recado dado, então, professor. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal Terra Viva. Até o próximo encontro. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.